Tudo bem, como é que vai, Fabiane? Eu agora estou muito feliz de ter essa oportunidade de conversar com você, viu? Oh, obrigado. Nossa, é um privilégio, Joel. Olha, comi seu livro, Ah, que bom, pô, né? marquei um monte de página, fui ver um monte de coisa, as fotos maravilhosas. Você É, é fora da curva, você é assim, objeto de estudo. não, você sabe que quando me perguntam, né, assim, por que que as fotos são boas, eu digo, olha, tá, não é o fotógrafo, é a paisagem, né? Porque a Você é gente, modesto. O que são tudo adiantaria ter amadores. uma paisagem maravilhosa? Eu, por exemplo, sou uma péssima fotógrafo. Meu Deus, Hum, não vai ajudar muito, não. Eu tá. consigo decepar a cabeça dos meus Não, personagens. não, essa façanha eu não tenho, mas de vez em Ah, quando tá saem umas vendo? coisas distintas. Mas vamos lá, Joel. Puxa vida, olha, eu vi que, então, depois de... Por onde que você gostaria de começar? Veja, Fabiane, você dá o roteiro, tá? Eu tenho uma coisa para dizer, tá? Antes de você começar. Você colocou super atleta. Eu não sou um super atleta, eu sou um atleta, tá? O super é um qualificador que Mas você é, colocou. é, é que, olha, Joel, sabe o que é? É que com todas as pessoas com as quais eu conversei, Hum, todas se classificaram assim, super atletas. Não, mas não é, tá? Assim, tem muita gente igual a mim, tá? E que Ah, não faz as conheço, mesmas não. coisas, tá? Não conheço. Você pode apresentar? Eu não conheço. Eu E fez conheço. tudo isso em 18 anos, dos 50 aos 68. Você já tem 68 ou você ainda vai fazer? Não, eu vou fazer 69. Tá? Uau! O ano que vem eu sou 70 a mais. Tá? Nossa Senhora! E escuta, você tem projetos? Eu tenho o Canal da Mancha, que é a minha próxima tentativa, né? E Aham. depois do Canal da Mancha, aí tem, sei lá, eu vou fazer um Ironman esse ano ainda para testar, ver como é que Escuta, está a situação. eu vi no teu livro que você fez 8 Ironman. Exato. Rapaz. Quer Mas dizer, você pode resumir assim, ó, num período de 18 anos, é impressionante o que você fez. Não, eu nadava quando jovem, né? Eu parei para Sim. casar Hum, aos 18, né? hum. E aí, aos 50, um amigo me convidou e eu fui, né, assim, treinar. E o cara falou: olha, o meu técnico antigo disse: não, se você só nadar é suficiente, porque andar é uma coisa natural e você precisa melhorar a tua capacidade aeróbica. Aí eu fiquei treinando natação e tal, e fomos para fazer o trekking do Campo Base, que é um trekking muito legal, mas que tá, precisa de preparação aeróbica, porque você vai sair de 2.800 para chegar a 5.300 em 9 dias. Tá? Você faz toda uma aclimatação, mas você precisa ter um pouco de condição física. E aí eu fui competir, tá? Porque aí você, assim, a gente tem aquele espírito, precisa avaliar como é que está indo o treinamento. Aí eu fui competir com o Célio Amaral. Tá? Aí eu cheguei Oh, para ele e disse: olha, Célio, eu faz 32 anos que eu não nado. Ele falou: não, me acompanhe, tá? Aqui eu vou fazer uma prova tranquila. Bom, tá? Nos 200 eu queria morrer, né? Aí eu, aí eu resolvi treinar um pouco mais, né? E comecei a treinar mais natação. Aí eu trabalho com comércio exterior, né? E eu viajo muito. Aí eu comecei a ver o campeonato americano, porque compatibilizava com as datas. E o pessoal lá treina, tá? Treina muito, tá? Treina, sim, o cara que é o melhor da minha categoria, que é o Jim Maconi, aí ele treina 12, 14 por dia. Tá? que idade ele tem? A sua Ele tem idade? a minha idade. Tá? E me fala uma coisa,
O fato de eles treinarem tanto, Joel, sabe por que eu vou te explicar? Um dos motivos pelos quais eu abri a Hieros foi porque eu senti uma necessidade muito grande de dar visibilidade aos atletas master, porque aqui a gente é muito esquecido, né? A gente mora na Berlinda, né? E o que eu reparei é que existem muito poucos estudos nas universidades e tal em relação aos master. Você vê um professor de educação física, ele não tem nem mesmo uma disciplina dentro da faculdade que capacita ele a dar treinos aos atletas master, ou, enfim, a gente sente um gap, né, muito grande em relação a isso. O fato de essas pessoas e você mesmo treinarem tanto, isso aí é baseado em estudos, foi corroborado? Como é que funciona? Bom, veja, tem gente que pode falar melhor que eu, tá? Mas Sim. O pessoal da minha idade nos Estados Unidos, tá, treina 2 vezes por dia. Tá? Aí eles fazem 2 períodos. 2 períodos. Tá? Assim, eu normalmente faço 2 períodos. Agora estou treinando para o Iron, então eu estou fazendo só... Eu nado, corro e pedalo, tudo em 4 horas e meia. Tá? Mas, terminando o Iron de Cozumel, que é em novembro, eu vou treinar 2 vezes por dia, até 3, tá? Porque eu vou treinar de manhã e de noite, e em dias muito frios, aí eu vou pular na água gelada para me preparar. Né? Mas, se você vê a própria Associação de Masters lá dos Estados Unidos, a USMS, tem curso para treinadores Master. Né? Eu acho até que, se eu não me engano, o Djan fez um desses cursos. Tá? E o pessoal treina. Tá? Eu fui, algumas dessas viagens, eu fui para Miami, eu fui lá em Fort Lauderdale, lá onde tem... Sim. E eu treinei com eles. Tá? E o treino deles, naquele dia, era 6 mil, né? Em piscina de 50. Quer dizer... Tem alguns médicos que fazem estudos, o meu cardiologista me acompanha já desde que eu comecei a treinar, tá? Eu faço periodicamente. Eu tive uns problemas de coração no meio do caminho, tá? Mas eu continuo treinando. Tem o Dr. Otávio, em Campinas, e o meu médico aqui em Curitiba, que é o Dr. Farias, eles têm um bom conhecimento de Masters, porque não só eu, mas como vários atletas Masters, se consultam e ele vai gerando, né? Sim. Quando eu tive o problema cardíaco, né, eu fui para São Paulo para tratar, eu tive uma arritmia. Eu fui tratar com o Dr. Maurício Scanavaca. E ele disse, olha, você nunca mais vai poder nadar. Aí eu fui falar com o Dr. Otávio, que é um especialista, tá, em arritmia em atletas. Ele disse, não, tá, pode voltar a treinar, e eu estou treinando e subi o Everest. Agora, o meu cardiologista vai fazer um trabalho científico sobre isso. E eu fui convidado para dar uma palestra no Congresso Pan-Americano de Cardiologistas, né, sobre a minha história. Né? Porque existe essa, vamos dizer, assim, eu sempre digo, se você não for num médico que é atleta, que conhece um pouco de esportes, a primeira coisa que ele diz, pare de treinar. Né? Temos que fazer um destreinamento. Tá? Isso lá ou aqui? Aqui. Tá? Então, aqui. Isso é devido a quê? Isso é devido a quê? Que poucos médicos, tá, aqui têm conhecimento de atletas, mas tem muito médico, tá, que tem conhecimento, e a gente tem que procurar um médico que conheça esses, tá? Tem alguns, tá? Tem muitos em São Paulo, tem alguns aqui em Curitiba, em Campinas tem muitos, tá? Assim, eu conto uma piada, né? Assim, eu fui para os Estados Unidos, aí voltei e disse para o meu técnico, olha, o pessoal lá treina 12 mil por dia, tá?
Aí ele falou, não, atleta master não treina, vai fazer uma ergospirometria. Aí eu fui fazer com o Dr. Marcelo Leitão, que é especialista em esportes também, ele foi nadador e tal. Aí ele foi na piscina e disse, ele pode treinar quanto quiser, né? Não tem problema nenhum. Eu cheguei pro técnico e disse, olha, eu quero treinar mais. Ele disse, não, assim, atleta master só treina comigo 4, 5 mil. Eu troquei de técnico, né? Porque assim, a primeira coisa que o técnico tem que fazer é acreditar no atleta, né? E acompanhar ele, né? Então, o Leonardo acompanhava de longe, mas assim, ele tem o que ele pensava e dizia não, assim, não vai treinar mais que isso, né? E eu aí comecei a treinar e comecei a dar resultados, né? Eu consegui ser o... Você não acha que isso é uma falha do ensino na universidade? Olha, eu acho assim, tá, que isso é um problema, tá, assim, de um país, tá, que acha que velho, tá, tem que ficar aposentado em casa. Então, Preconceito. preconceito. Tá? Eu entreguei um livro para um geriatra, tá, e ele falou, não, tá, assim, a primeira coisa que eu faço é recomendar para os meus pacientes, que ele só trata pessoas de mais de 60 anos, tá, é fazer exercício. Tá? Ele mesmo faz exercício e tudo. Então, existe muita gente, tá, assim, que tem esse conhecimento e você tem que ir atrás de quem tem conhecimento. Tá? Porque esse é o grande problema. Tá? Assim, o pessoal assim, tem uma visão, tá, que atleta tem que parar aos 30, 40 anos. Né? Antes, os jogadores de futebol paravam com 28, 30. Tá? Hoje, Messi, Cristiano Ronaldo estão aí para mostrar que... Você vê o Nicolas Santos com 42 anos participando e fazendo o que ele está fazendo. Isso quer dizer que corrobora aquela teoria que já foi levantada de que quanto mais intensivamente e com mais volume você treinar, mais você aumenta o período de performance. Não, você veja, tem um estudo, né, da USMS, né, que mostra que a piora de tempos nos atletas master é da ordem de 2 a 3%. No período que ele está treinando, lógico. Tá, que nem eu, parei 30 anos, então, assim, essa estatística não vale. Tá? Mas tem muito atleta que para e continua treinando e que essa piora é natural, mas não é aquela coisa que diz, não, assim, depois de velho você não faz mais nada. Então, você vê, agora no Campeonato Americano, né, tem duas performances espetaculares. Né? O cara de 100 anos, que fez os 1.500. Maravilhoso! Tá? E tem um cara de 60 anos que fez 17,55 nos 1.500. É o primeiro atleta de mais de 60 anos que baixou os 18 minutos. O meu melhor tempo foi 18,54 e todo mundo disse, pô, aí o cara agora fez 17,55 e ele tem 60 anos e ele treina. Tá? Ele ganhou todas as provas da idade dele, tá? Mas é porque ele treina. Né? Assim, eu sempre digo, ó, primeira coisa, você não pode, eu não vou para uma competição, tá, sem treinar para aquela competição. Tá? Eu estou me preparando, tá, para uma competição, eu faço várias competições, mas tem um foco, é igual a todo mundo. Né? Assim, vai dizer para um atleta de Olimpíada que ele vai competir toda semana e vai polir toda semana. O cara vai dizer, pô, você está louco. Então, nós temos que pensar claramente, né, que nós somos atletas. Né? Nem superatletas, nem velhos atletas. Nós somos atletas, tá? E nós precisamos treinos específicos, precisamos de reforço de musculação, precisamos de uma alimentação regrada, precisamos, tá, assim, manter, tá, um certo peso, tá? Porque, por exemplo, você vai correr com peso a mais, você vai mexer com estruturas que já não são as mesmas de jovem. A gente tem que pensar nisso.
Não sim, é a mesma coisa que jovem. Mas eu sim. me recuso que digo assim, não, você não pode fazer isso. Você tem que ver, tá? Quem diz que não pode? Sim. O, só para você ter uma ideia, né? Sim, a pessoa mais velha que subiu o Everest tem 85 anos. Né? Eu sou o oitavo mais velho. Né? Mas ele tem 85 anos. Né? E ninguém puxou ele, porque se puxasse, né, existe toda uma ética. Né? Ele fez toda a estrutura perfeita, todo o acompanhamento, mas ele foi caminhando passo a passo. Então, 85 anos. Né? Consegue, faz. Consegue, tá? Mas tem que, óbvio, tá? Ele treinou, ele é um alpinista experiente, tá? Porque o Everest é possível para qualquer um, é possível para qualquer um. Mas não dá para acordar de manhã e dizer, ó, eu vou para o Everest amanhã. Tem que se preparar. Não, tá? Assim, todo mundo me diz, você viu aquele filme do francês que diz que ia para o Everest, tá? Para conquistar a namorada? Não sei se Ah, sim, eu vi esse filme. tá, mas não conta a história que ele era um escalador com experiência nos Alpes, subia, descia, etc. Né? E no filme romanceado, tá, ele vai lá, não tem nem equipamento, que também não é verdade. Então, tá, assim, as pessoas têm essa visão romântica, né, que o cara gordinho, tá, inclusive o ator é um pouco mais gordo que ele, tá, assim, tem na Wikipédia tem ele lá, tá? Assim, toda a história dele. Mas é uma coisa possível. Né? Sim, Mas ele tinha experiência. Né? E eu fui fazer um curso, tá? Assim, na verdade, eu fiz 3 etapas de treinamento, né? Para aprender a ser independente no Everest. Tá? Porque mesmo que você vai, que você tenha um Sherpa que te ajuda, que você tenha toda a estrutura, tá? O Everest, tá? Porque pouquíssimas pessoas sobem sozinhas. Tá? A maioria tem uma equipe por trás, tem um trabalho de equipe, tem acampamento, tem cozinheiro, tem cordas. Mas mesmo quem sobe sozinho, tem as cordas lá que os Sherpas colocaram. Os tempos de heroísmo, de subir o Everest, que o cara começava, tá? Fazer tudo, colocava corda, etc., levava muito mais tempo, isso não existe. terminou. Terminou. Tá? Então, é um trabalho assim, lá profissional. Tá? Todas as montanhas que tá? Eu subi com um guia. Tá? Sim, a única montanha que eu fui com um amigo, tá? Com 3, 4 amigos, foi o Denali, que é no Alasca. Porque eu fui com uma empresa americana e o tempo estava ruim. Quando deu 19 dias, ele disse: vamos embora. Eu falei: mas como? Sim, a gente não saiu nem do terceiro campo, tem que subir no quarto, subir para o cume. Disse: não, o tempo da excursão é 21 dias. Não, mas a gente paga, tá? Eu e as pessoas da excursão disseram: não, a gente paga para ficar. Eu disse: não, tá, eu tenho outro grupo, nós temos que ir embora para pegar outro grupo. Aí quando eu fui eu, um amigo daqui de Curitiba, que é um excelente alpinista chamado Nativo, e uma pessoa da Argentina, simplesmente, tá, em 15 dias nós fomos e voltamos. Tá? Mas nós não combinamos com a montanha. Tá? Foi o que eu disse para o guia americano. Você combinou com a montanha que em 21 dias dava para subir? Não existe isso. Tá? Quando eu fui para... Eu tive 4 tentativas, né, até conseguir o Everest. Tá? Sim. Na Mas primeira a primeira você foi só em trekking, né? Você Não, passou não. para A passar. primeira foi em 2003, né? Assim, Isso, eu marquei tudo. Eu foi só fiz um resumo. ah, tá. Eu Em marquei aqui, ó, 2003, outubro de 2003, com o foi só um Victor trek. Negrete. Foi um trekking, tá? Na verdade, eu comecei a tentar o Everest em 2013, tá? Foram 10 anos que eu passei treinando, me preparando, comecei a correr, tá? Comecei a ter uma forma física melhor do que eu tinha em 2003.
Eu vou te fazer uma pergunta, porque realmente, você me desculpa, Joel, mas a minha ignorância em relação a isso é muito grande, sabe? Certo, A gente não consegue conhecer a fundo todos os esportes, né? perfeito. Então, qual foi a dificuldade maior que você teve, assim, pessoalmente, em relação à subida do Everest? O que foi o mais difícil para você? Veja, é, eu digo isso, né, assim, o mais difícil é depois de você não conseguir, você voltar e tentar de novo. Ah, é o psicológico. Tá? Então, veja só, a primeira vez, os meus netos vieram aqui em casa e quebraram o meu óculos de montanha. Né? Ah, sim, eu Aí eu lembro. fui com óculos normal, Eu tá? lembro que eu li, É, e não deu certo. e não, ele me protegeu contra o reflexo da neve que queima a retina, Sim, mas na hora que eu precisei dele, eu estava ele com o não óculos teve. normal, o óculos congelou e o Sherpa não conseguiu. Tá? A segunda vez que eu fui, eu estava em muito boa forma, mas a empresa errou a previsão do tempo. Tá? Sim. E você Aí nós pegou uma chegamos, tempestade, foi isso? era uma ventania, né? Que Sei. estava a 140 quilômetros por hora o vento. Né? Uau. E aí não dá para subir, porque você tem um risco muito grande de sofrer congelamento nas pontas, no nariz, na orelha, né? O nariz menos, mas na orelha muito. Né? Então, aí não tinha. O segundo erro foi que não tinha oxigênio para a gente esperar o dia seguinte, né? Porque não tinha oxigênio para todo mundo. E não dava para dizer assim, não, eu pego o oxigênio e vocês não pegam e descem. Tá? Então todo Sim. mundo teve que descer. Tá? Então esse foi um erro estratégico. Tá? Bom, e daí, ó, 2-0 pro erro, Para o erro. Tá? para, digamos assim, para a não realização do seu objetivo. Exato. Na terceira vez, eu peguei uma pneumonia. Eu li. Tá? E eu cheguei no campo 4, tá? Assim, para você ter uma ideia, do campo 3 ao campo 4, em 2013, em 2017, em 2022, eu levei 4 horas e meia, 5 horas. Né? Assim, a primeira vez foi 4 horas e meia, depois foi 5 horas e dessa vez foi 4h45. Dessa vez que eu estava com a pneumonia, eu levei 11 horas para subir. Né? Oh, Eu cheguei exausto e aí estava todo mundo meio cansado e o pessoal dormiu um dia. No dia seguinte, tá, que a gente saiu para caminhar, eu não conseguia caminhar em linha reta, né, por causa do problema do pulmão, da respiração, tudo. Falei, não, tá, assim, não vou subir. Né, e voltei. Dessa vez, tá, veja, são 9 anos depois da primeira vez. Eu fiz praticamente os mesmos tempos, sabe, quem treina é fanático por relógio, né? Então eu tenho todas as rotas, o tempo, etc. Né? E estava tudo perfeito, tá? A temperatura estava extremamente agradável. Tá? Eu digo, estava menos 22. Aí todo mundo diz, não, mas é extremamente agradável? É extremamente agradável, por quê? Porque você está com uma roupa para menos 40. Tá? sim. Então, na verdade, você está suando, tá, de tanto calor que você está passando, porque a temperatura está alta, né? Está boa. O céu estava estrelado, estava tudo perfeito. O único erro foi que o Sherpa avalia os alpinistas e diz, ó, você vai levar 11 horas para subir até o cume. E nós levamos 8. Eu e o Sherpa levamos 8 horas. Chegamos lá, era 3h45 da manhã. Então, e não dá para ficar lá esperando o sol nascer, porque o sol nascer nessa época é uma das coisas mais lindas, porque o sol e a lua estão abaixo do Everest na hora do sol nascer. Né? Então existe toda uma visão assim que o pessoal diz que é maravilhosa, que eu não tive, né?
tirei as fotos, fiquei lá apreciando o momento e voltei. Né? Aí, na volta, caí, quebrei umas costelas, né? Assim, mas é um acidente, tá? Assim, eu me distraí, tá? Essas besteiras, e quando você cai, você está preso na corda de segurança. Então Sim. você cai de costas, você cai em cima do tanque de oxigênio. Né? Uau. Aí eu quebrei a nona, a décima, a quarta e a quinta. Tá? A única coisa que eu pensei, se eu não conseguir andar, eu vou ficar aqui, tá? Porque aí morre o Sherpa junto, se ele for me carregar nessa altura. Né? Aí eu consegui andar e voltei tranquilo. Né? Aí, no 6.200, que é o campo 2, eu fui resgatado. Aí você vai para o hospital, porque a companhia de seguro faz um teste para ver se você estava efetivamente, se merecia ser resgatado, se você estava sozinho. Aí eles constataram, tá, que tinha quebrado só duas. Aí eu cheguei em Curitiba, eles fizeram uma radiografia um pouco melhor e constataram que era quatro. E eu fui resgatado e perfeito. Tá? Então, essa é a situação, tá, que deu tudo certo. Tá? Quer dizer, a gente tem que pensar, tá, assim, que, tá, a persistência te recompensa. Tá? Então, Sim, se eu tivesse desistido pelos problemas que eu enfrentei, né, eu nunca teria chegado. Né? sim. Então, eu fui atrás e consegui. Né? Você tem uma endurance, que a gente fala, né? Mental incrível. Você tem Não, uma. Chega a ser assim, até uma, sei mas lá, uma obsessão, um não, negócio de chegar. mas veja, todo atleta tem isso. Sim, Tá? Você vai sim. competir, tá? Você dá um tempo ruim, tá? Você não para de nadar. Tá? Você vai Não, treinar mais é, para conseguir. melhorar. É, Tá certo? Então, é é, uma questão assim, de treinamento. Você é. treina, um dia você está se sentindo mal, você não vai ficar em casa dormindo, você vai treinar. Tá? Não Sim, importa. Tá? Então, esse tipo de treinamento é um treinamento que a gente faz todo dia. Tá? Quando acorda de manhã para ir treinar, você está fazendo um treinamento de dizer, olha, hoje, não importa o que aconteça, eu vou fazer o treino, porque eu sei que quando eu for competir, se eu não tiver feito o treino, isso vai se refletir nos resultados. Porque a gente não, na nossa idade, tá, a gente não faz um treino, não compete para ganhar. Você compete para você dar resultados melhores ou para não piorar, para você avaliar a tua condição física. Então, exato. isso é uma coisa que a gente aprende todo dia. Tá? Então, todo mundo diz assim, você faz isso porque você... Não, tá? Não é, é porque toda pessoa que tem um objetivo, que faz um treinamento, ela exerce essa vontade todos os dias. Então, eu gosto de treinar. Eu treino em qualquer circunstância. Tá? Quando eu viajo, eu treino. Tá? Eu chego de viagem. Você, por exemplo, é isso eu ia te perguntar, como você viaja muito em função do seu trabalho, você deve ter então uma organização de dizer, eu vou viajar num lugar tal, tem lá uma piscina onde eu possa nadar. Sim. Uhum. Então, quando eu vou, tá, vamos dizer, para os Estados Unidos, é Sim. muito fácil, tá? Em qualquer lugar Sim. tem. Quando eu vou para a China, tá, tem alguns lugares que para conseguir uma piscina é difícil. Ah, Mas em todas as cidades tem piscina pública. certo. Tem lugares que eu preciso levar um intérprete para dizer que eu quero nadar, né? Certo. E consigo. Né? Então, eu faço corrida, né? Você corre na rua, você não precisa nada. Né? Bicicleta, se não tem uma bicicleta estática, paciência, então você corre mais. Piscina sempre tem. Né? Então, a maioria dos hotéis que você vai, você primeiro pergunta, tem piscina? Tá. Tá? Não, eu fui pro Vietnã, tá? Para procurar novos fornecedores.
E a primeira coisa que eu fiz, eu liguei para o hotel, antes de ir. Tem piscina? Tem, tá? Tem um... É grande? É grande. Eu cheguei lá, a piscina tinha 7 metros. Era Que eu uma vou grande fazer? banheira. É uma banheira. Eu treinei, tá? Botei a boia, né, para segurar, não fazia virada e treinei. Então, você tem que dar um jeito, né? Sim, mas você tem Sim, que saber, tá, que cada dia de treino perdido, tá, é um dia a menos. sim. Não dá para repor o treino. Tá? Não adianta treinar o dobro no dia seguinte. Tá? Você tem que ter uma rotina. Então, isso é uma coisa que a gente aprende. Tá? Cada um aprende no seu trabalho. Sim. Aqui no Mas Brasil, veja bem, eu sou bem disciplinada no meu dia a dia, em relação aos meus treinos e tudo. Porém, tem gente que não é assim tão disciplinado, né? Se deixa mais levar, ai, nossa, tá um frio, a piscina é aberta, ai, tá chovendo, e eu falo assim, nossa, é uma delícia nadar com chuva. Parece até que você está fazendo acupuntura nas costas com a chuva caindo. veja, a piscina, aqui, quando eu estava treinando para o Canal da Mancha, eu caí na piscina, a água estava 12 graus. É um terror, né? É muito ruim. Né? Mas você faz o que é possível e volta. Quando eu era jovem, a gente treinava na piscina gelada, não tinha piscina aquecida em Curitiba. Aliás, tinha uma, mas não deixava ninguém entrar, só sócios, e os sócios eram, assim, para entrar no clube era impossível. Então, a gente treinava numa piscina fria. A gente pulava na água, fazia meia hora até o limite, tomava banho quente e pulava de novo na água para completar o treino. Lógico, não dá para dar resultado assim, né? Mas, né, a gente treinava, a gente tinha um grupo, né, muito bom. Né? O técnico ia buscar a gente no verão às 5:30 da manhã para a gente treinar, né? Para quando os sócios chegassem, a piscina estava desimpedida. Então, é uma questão de rotina. Né? Hoje eu treino a partir das 4 da manhã, porque às 8:30 eu tenho que estar trabalhando. Sim. Óbvio, de vez em quando eu posso me atrasar um pouco, mas é pouco. É uma. E desde o começo, desde que você, essa é uma perguntinha, desde o começo que você deixou a sua vida sedentária, aos 50, que você começou a treinar, você adotou automaticamente essa disciplina de treinar. Mais ou Foi, menos. ah, O ou que foi aconteceu foi o algo que seguinte: foi se formando? não, eu pedi para o técnico, cheguei para ele e disse: olha, eu tenho 45 minutos. O primeiro treino que ele me mandou dava 1h15. Aí não dava para fazer na hora do almoço. Então eu comecei a ir às 6 horas. Quando eu comecei a correr, eu comecei a ir às 5. Agora que eu corro e pedalo, eu vou às 4. Mas é uma coisa que foi acontecendo naturalmente. Você vai criando uma rotina. Você vai simplesmente, né, adaptando o teu dia para fazer as coisas que você tem vontade e que você tem prazer. Sabe por quê, Joel? Estou te perguntando isso porque eu tenho lido bastante assim sobre Master e tudo, e existem estudos, né, de neurociência que eles dizem que para você ter um novo comportamento, você tem que formar uma rede neural. Uhum. E para você formar essa rede neural, você tem que ter novas sinapses. Então, para isso, você tem que ter novas emoções, conhecer nova gente, ir a novos lugares, e que isso vai fazendo com que essas sinapses sejam feitas e essa rede neural se forma, e a partir de então você tem um novo comportamento. Entende? Então, e parece que isso leva aproximadamente 6 meses. Né? Por isso que eu fiz a pergunta a você. Veja, depois que eu comecei a treinar, né, eu não parei mais. Né? Então,
E veja, as competições começam a você conhecer gente, a rever gente, a trocar ideias. Né? Quando você pedala em grupo. Atualmente, com a pandemia e com a chuva em Curitiba, né? Eu tenho um rolo em casa. Mas, né, sim, é uma coisa, tá, que você vai gerando uma rede de amigos, tá, que é para sempre. Tá? Que você se encontra em competições e se troca ideias e troca treinamentos. Sim, eu vou para os Estados Unidos, eu conheço um monte de gente que eu jamais conheceria, né? Porque a gente se encontra na piscina, né? E que vai treinar. Né? Eu tenho, assim, pessoas, quando eu vou treinar nos Estados Unidos, a piscina que eu vou é sempre a mesma, eu conheço todo mundo que está lá. Então, esse processo, né, ajuda você a se sentir, né, parte do mundo. Né? Sim, essa sociabilização, né, faz com que você se integre. Você veja, com o meu livro, né, assim, isso é um exemplo bem interessante. Com o meu livro, eu transformei num projeto social, tá, que era, as pessoas pedem um livro, doam e eu distribuo cestas básicas. É maravilhoso. Eu conheci pessoas incríveis, né, que eu jamais teria oportunidade de conhecer. Né? Sim, a moça que faz a merenda numa escola em Rio Branco do Sul, tá, que viu que os pais das crianças, tá, pediam para as crianças levar um pedaço do sanduíche para eles poderem comer. Aí ela faz todo um trabalho para conseguir cestas básicas para essas famílias. E ela tem um salário pequeno, tá, que mal dá para ela sobreviver, tá, e, no entanto, ela ajuda, tá, 100 famílias, tá, com esse trabalho. Então, é uma coisa que você vai, tá, assim, sair da tua zona de conforto, tá, do teu dia a dia, de trabalho, etc., e vai conhecendo pessoas, tá, que fazem um trabalho pequeno, mas que ajudam, tá, outras pessoas e que precisam de ajuda. Tá? Eu sempre digo, a gente faz o que a gente pode fazer é uma gota no oceano. Sim. Mas, assim, se todo mundo... A vida de uma pessoa já é maravilhoso. Mas se todo mundo, tá, fizer uma gota no oceano, tá, a gente enche o oceano. Tá? Então, o Brasil é um país, assim, que tem diferenças sociais incrível, terríveis, né? Sim, e que, né, assim, eu vou para a Índia, tá? Assim, tem diferenças até piores, né? E também tem redes de solidariedade, tá? Tem ONGs, tem um monte de gente que faz um trabalho constante para tentar diminuir isso. Então, eu me sinto muito bem com esse trabalho. Né? E quando eu vou, eu sempre peço para as pessoas, não agradeçam a mim, agradeçam aos leitores, porque foram eles que doaram. Tá? O meu trabalho foi fazer o livro e imprimir o livro. Tá? Mas agora, toda a renda do livro vai para os leitores. Né? Vai dos leitores para as cestas básicas. Então, eu já distribuí 2.100 quase. Tá? É pouco, mas assim, são 2.100 famílias que comeram pelo menos uma vez, né, durante uma semana e meia. Né? Então já é alguma coisa. Né? Em quanto tempo você entregou essas 2.100 cestas básicas? Olha, teve a interrupção do Everest. Né? Eu comecei em dezembro do ano passado, né? E no começo estava bem devagar, aí a gente começou a trabalhar com as redes sociais, etc. Aí, em janeiro, começou a acelerar. Quando eu subi o Everest, teve uma promoção, e eu sempre enfatizo essa questão dos livros. Tá? Eu fiz um podcast, tá? Que alavancou, tá? Saiu no Jornal Nacional, foi um monte de coisas. E isso, tá? Assim, nesses últimos 3 meses, tá? Eu distribuí 700 cestas.
Eu tenho mais 100 e poucas para distribuir. Então, até o Everest eu distribuí 1.400 em né? E agora já foram 500 em 2 meses. Né? Então, mas você veja, isso tudo vem do esporte. É uma coisa extraordinária, extraordinária. Olha só o que o esporte faz. É incrível. O esporte faz a gente olhar para fora. É. É óbvio, assim, quando eu estava com a cabeça enfiada no trabalho e 100% dedicado ao trabalho, a gente ouve falar dos problemas sociais e não vivencia eles. Quando você começa a ir para a rua, mesmo correndo, você começa a ver lugares assim, Sim. terríveis. E Sim. quando você começa a ajudar as pessoas, assim, esse reconhecimento de alguns paga o preço que for, porque você consegue fazer parte de uma estrutura. Então, eu tenho assim, eu ajudo algumas entidades espíritas, eu ajudo a Divina Misericórdia, que é uma entidade católica que foi apoiada pelo Vaticano, que tem uma estrutura, mas que cuida de 650 pessoas, 250 idosos. Quando ela falou, eu cuido de 250 idosos, mais de 60 anos, eu falei, tá ótimo, mas eu não me sinto idoso. Mas quem precisa, precisa, não importa a idade. Então, isso a gente ganha com assim, um pouco dessa promoção que aconteceu, todo mundo dizer que eu sou velho. Eu dei uma entrevista na Band, e a Band disse assim, é o mais idoso. Eu falei, olha, eu não gosto de ser idoso, de dizer que eu sou idoso. Eu sou uma pessoa que se propôs a fazer uma coisa e que teve condições de fazer essas coisas. Não é pela idade. A Dara Torres, não sei se você se lembra, com 42 anos, tirou uma medalha de prata na Olimpíada. E ela fez um livro e diz assim, a idade é só um número. Não é bem verdade, porque assim, existe diferenças que a gente vai sentindo, mas o fato de você ser ativo permite você a ter uma vida mais saudável, você dormir melhor, você fazer... Qualidade e qualidade, né? Ter qualidade. E qualidade é uma coisa que a gente tem que perseguir, porque não adianta, assim, a expectativa de vida está aumentando, cada vez você vai viver mais. Agora, sem qualidade, não adianta. Então, eu já disse algumas vezes, sabe, Joel, a gente é responsável pela nossa saúde, nós mesmos. Nós responsáveis pela nossa saúde. E deveríamos ter a preocupação de encolher o máximo possível aquela faixa de dependência, quando você realmente fica bem velhinho, que você... Isso é eu acho que uma meta que a gente tem que ter no intuito de não sobrecarregar os familiares. Né? Essa preocupação, ela nos pertence. A gente não pode jogar a responsabilidade da nossa saúde nos filhos, nos netos, nos irmãos, etc. e tal. Né? Veja, Fabiane, a minha mãe vai fazer 90 anos. Que linda. E ela mora sozinha. E depois de muito tempo, eu e as minhas irmãs convencemos a ela a ter uma pessoa para ajudar ela durante o dia. Ela teve Covid, tem alguns problemas para resolver, mas ela se recusa. Joel? O telefone. Ela se recusa a não dormir na casa dela. Então, sim, isso é bom e é ruim. Ela poderia morar comigo ou morar com as minhas irmãs, mas ela é independente. Então, isso é um exemplo que eu tenho em casa.
e que muita gente tem. Né? Infelizmente, né, assim, o meu cardiologista sempre dizia, né, assim, meus pais, né, meus avós morreram de infarto quando tinham 40 anos. O meu pai morreu de infarto quando tinha 50 anos. Eu, quando fui médico, eu descobri, tá, assim, que muitas, porque eles morreram cedo, é porque eles não se cuidavam e não tinham essa visão que hoje nós temos da saúde, né? De fazer exercício, de limitar certas comidas. Né? Então, tudo isso, né, ajuda. Né? E o esporte, né, traz isso também para nós. Né? Assim, as montanhas que eu subi não tem nenhum segredo, tá? Não tem mistério. Tá? Não, eu sempre digo, eu não sou um alpinista, eu sou um caminhante. Tá? Que, aliás, eu agradeço que você colocou isso, tá? Porque eu não tenho condições, tá, de subir certas montanhas, porque eu não tenho preparo, tá, técnico para fazer isso. Tá? Talvez eu possa treinar isso, mas no momento tem certas coisas que não dá para fazer. Tá? Mas a gente consegue muita coisa, tá, assim, enfrentando desafios que não são tão grandes. O Everest, tá, que é uma montanha assim, que é um mito, né, é uma montanha que tem 4, 5 trechos muito difíceis, tá, mas o resto são coisas que você vai caminhando. Tá? Você tem que aprender a pular, a atravessar buracos em escadas, você tem que aprender a subir paredão, mas são coisas simples. Né? Então, todas as vezes que eu não consegui o Everest, não foi porque eu não tinha o conhecimento, é porque houve problemas que são naturais. Tá? E Sim. quando, eu sempre digo, tá, no Everest, se morre por duas coisas. Assim, por azar, tá, assim, uma avalanche, alguma coisa desse tipo, tá, e porque você não teve humildade para manter os teus limites. Tá? Que em tudo é assim. Tá? Não adianta você fazer uma prova de 1.500 e passar com o teu melhor tempo de 100 metros. Né? Porque você não vai aguentar. Tá? É uma questão, tá, assim, de dosar e seguir passo a passo. É a inteligência a serviço da nossa sobrevivência, entendeu? E deixar o ego de lado, dizer, ai, como é que eu vou voltar, vou falar que eu não consegui, sabe? Essas coisas assim, é como você disse, é uma questão de humildade mesmo, né? Ah, E olha, eu, dessa vai dar. eu até, no começo, eu até tentei uns patrocínios. Né? Sei. E no final, assim, a coisa ficou, ó, tá? Velho não dá ibope. Tá? Então, Ainda, sabe, a gente muda isso. né? Então, esse tipo de coisa, tá? Assim, se você tivesse uma estrutura, tá, que incentivasse, aqui em Curitiba tem essas máquinas de fazer exercício. Tá? Em tudo quanto é lugar tem, em muitos Sim. lugares. Né? Nos parquinhos e tal, Nos né? parques, etc. Mas Sim. quantas pessoas tem lá orientando? Nenhuma, Nenhuma. Tá? nenhuma. Então, se a prefeitura não precisa grandes esforços, tá? Faz uma placa, coloca uma pessoa que vai lá de vez em quando para ensinar a fazer exercício, porque muita gente vai lá exercício e acaba se machucando, porque Exato. faz sem orientação e passa dos limites. Então, isso a gente aprende, né? Para fazer exercício, você tem que começar passo a passo. Né? Não adianta querer correr uma maratona se você nunca treinou para isso. Né? Então, é uma coisa assim que precisa ser incentivada. Porque nós temos estrutura, mas não temos gente para fazer a estrutura funcionar. E isso é uma coisa que o Brasil tem muito, em muitas coisas, infelizmente. Né? Sim. Nós temos tudo, mas não temos nada. Né? Por quê? Porque você tem a estrutura, né, e não utiliza essa estrutura. E Exato. a gente
assim, todo mundo diz, não, tá, assim, você precisa de uma academia. Tá? Mas, né, assim, correr, você não precisa de nada. Né? Fazer... Eu acho inacreditável que alguém não possa dizer para mim, tá? E isso eu me penitencio, porque 30 anos eu fiz isso, que não dá para arrumar, tá? 30 minutos para fazer exercício. Ok? Então, é um esforço. Tá? Sim. Eu vi uma pergunta, quanto você gasta para... Ah, sim. Você pode dizer em média o valor que gasta para o Everest? Olha, tem vários valores, né? Mas eu diria que você gasta um carro, né, para ir para o Everest. Então, um carro médio. Né? Mas varia. Né? Sim. Tem um sheik árabe, né, que botou na cabeça que queria subir o Everest, ele pagou US$ 1 milhão para levarem ele lá para cima. Né? Tem algum mérito? Não. Tá? Tem dinheiro sobrando? Tá? Se ele desse US$ 1 milhão, tá? Dava para mim distribuir, tá? 50 mil cestas. Tá? É Então, verdade. é um dinheiro jogado no lixo? Tá? É um dinheiro jogado no lixo. Tá? Mas ele subiu, tá? Desceu, documentou, fez tudo. Então, esse tipo de coisa, tá? A gente tem que olhar com restrições. Sim. Agora, tem... Qual foi, assim, entre as 7 montanhas que você subiu, qual foi a que você sentiu, assim, independente da conjuntura, né, que teve vento e que depois pegou pneumonia e não sei o que, isso não são dificuldades, né, que foram Uhum. das dificuldades mesmo de subir e tal, qual foi a que você ressentiu mais? Olha, tá, a mais difícil, tá, para mim, tá, é o Denali. Tá? Por quê? Porque o Denali você não pode ter ajuda de nada. Você Ah, tem que, você tem que carregar um trenó, tá, com sim, mais ou menos 40 quilos, que não é grandes coisas, porque a neve te ajuda a carregar o trenó. Tá? sim, E você tem que carregar uma mochila. Tá? No Everest você tem ajuda, no Kilimanjaro você tem obrigação de contratar gente para te ajudar. Tá? O governo exige isso. Tá? tá, No, no Elbrus, tá? É uma montanha que você sobe em 3 dias, tá? Que também você pode fazer tudo sozinho. Mas no Denali você tem que carregar. E a gente diz assim, bom, tá, puxar um trenó é fácil. Não, não é fácil. Tá? Então você precisa treinar. Tá? Como é que eu treinava carregar um trenó? eu já sei, você ia correr carregando, puxando o trenó cheio de mala. Não, eu puxava um pneu no parque. Tá? Aí ligavam para a pobre da minha esposa para dizer, olha, tá, ele está ficando louco? Tá? Eu disse, não, tá, ele está treinando. Depois ela já dizia, não, ele é assim mesmo, não ligue. Né? Então, você precisa aprender, porque você prende na cintura, né? E você sente um pouquinho de pressão na cintura, mas você tem que aprender a fazer isso. Né? Se você vê o treinamento do Usain Bolt, né, ele puxava pneu, né, porque é uma coisa que força, né, a você ajudar um pouco, né, o teu core, né, assim, a tua parte de costas, etc. Mas é uma coisa que eu fiz, né, algumas vezes. Na primeira vez não deu certo por causa do tempo, mas na segunda vez a gente puxava o trenó com tranquilidade. Porque Não foi nesse Denali que tinha aquele guia que bebeu muito? não, isso foi no Kilimanjaro. Ah, foi no Kilimanjaro. No Kilimanjaro, tá, assim, o guia bebia, tá, e a gente sabia que ele bebia. Tá. Só que no dia de subir do campo base para o cume, tá, ele bebeu muito. Tá. Aí, não, e veja, tá, assim, todo mundo, tá, foi para a esquerda e nós fomos para a direita. E eu disse, todo mundo está indo para a esquerda, por que nós vamos pela direita? Eu disse, eu sei o que eu estou fazendo. Tá? Então, vamos dizer, obviamente ele não sabia, tá? Mas
tá? Ele jogou a gente num areião. Tá? Nós subimos até, porque o Kilimanjaro é um vulcão. Então, o vulcão, você chega, tá, no lado sul do vulcão, e você tem que dar a volta e subir no lado norte, que é o mais alto, tá? No caso do Kilimanjaro. E nós chegamos fora de horário já. Não dava mais para dar a volta, que do ponto que nós chegamos, já era o topo do vulcão, mas ainda tinha que chegar na parte mais alta, levava 2 horas. E não dava. Tá? E uma parte da nossa equipe ficou aos 4.000 que estava se sentindo mal. Então nós tivemos que voltar. Mas isso é um acidente de percurso, tá? Faz parte. Tá? Óbvio que hoje, se eu for para o Kilimanjaro, se ele tentar ir para... À direita você vai falar, não, senhor, é para Não, tá, veja, tem um cartaz que diz por aqui. Eu falei, mas está escrito no cartaz? Ele disse, não, nós vamos por um caminho melhor. Tá bom. Voltando ao Denali, eu achei muito interessante, justamente porque vocês carregam as coisas e para chegarem até lá ao cume, né? Então vocês tinham que deixar as coisas no meio do caminho. E para aclimatar o corpo, você tem que subir um pouco, depois descer, enterrar as coisas, daí subir de novo, é assim, né? Você, assim, tem o campo 1, né? Tem o campo meio, né? Porque lá não tem, nessa época, não tem noite. Né? Então, se você quiser, você pode ficar 24 horas acordado. E, aliás, é perigoso, né? Que é óbvio que você não aguenta. Né? Então, eu ponho uma máscara e durmo. Certo. Então, você vai no campo 1, né? Aí você sobe até o lugar de enterrar. Né? Quando você vai se registrar, eles já te dão umas varetas para você marcar o lugar, porque assim, não tem como você se lembrar. Então, você tem umas varetas com uma bandeirinha, com teu nome, etc. Aí você sobe. Causa para proteger para o vento, de repente, se tiver vento, não levar, é isso? É isso, tá? Se tiver vento, se tiver neve, tá? Mesmo que seja uma... Então você enterra uma profundidade não muito grande, tá? Porque o esforço também na altitude já não é a mesma coisa, você não usa oxigênio no Denali. Então você vai do campo 1 até o 1,5. Tá? Aí coloca, enterra e volta para o 1. Aí você vai até o 2, passa um 1,5 e vai até o 2, leve, tá? Deixa tudo lá, no dia seguinte você volta a 1,5, pega as tuas coisas e sobe. Aí, do 2 para o 3, você faz a mesma coisa. Vai até 2,5, coloca, volta, aí sobe para o 3, prepara o acampamento, etc. Aí você divide as tuas coisas de tal maneira que você faz isso, a gente já sai tudo organizado, tudo separado. E monta o acampamento, volta no dia seguinte. Aí você também aproveita fazendo aclimatação, porque você sobe e desce, sobe e desce. A aclimatação é isso, né? Você sobe e desce para ensinar o teu corpo a produzir mais glóbulos vermelhos que você precisa para poder ter oxigenar o corpo com menos oxigênio. Sim. Aí você chega no campo 3, o campo 3 é uma divisão. Aí você sobe para o 3,5, deixa algumas coisas, volta, que faz parte da aclimatação. Na próxima, você, né, vai, né, completamente diferente, você sai do 3, passa, pega as coisas e vai para o 4. E no dia seguinte você sobe do 4 até o topo. Né? E quando dá tudo certo, em 7 dias você faz tudo isso. Na volta, você volta. 168 metros. E aí você falou que é uma chatice, porque é tudo branco. Não é. Eu não falei que é uma chatice. Né? Eu falei que é uma coisa assim diferente para nós. Né? Porque não tem nada, só é tudo branco. No Polo Sul, né, tem uma coisa diferente, que tem muita nuvem. Né? Então você está andando, você olhando, você não sabe a diferença, onde é que acaba
o terreno e começa a nuvem. A nuvem. Aí você sai andando, né, e vai descendo e você tem lá todas as marcações da trilha, não tem problema. Eu tenho uma foto no livro que mostra, né, assim, essa diferença, mas só que com o sol batendo, dá para ver a diferença. A parte mais branca é nuvem, a parte um pouquinho mais escura é neve, porque há o reflexo do sol. Mas quando você está andando, você não vê essa diferença. Então é uma imensidão branca. É muito bonito? É muito bonito. Mas, assim, de vez em quando você quer ver uma rocha, né? E tem, tá? Você procura bastante e acha, né? Mas é o normal. Tá? Ah, me perguntaram, tá? Assim, aí de passagem, desculpa, eu vi, tá? O trekking do campo base, tá, é completamente diferente de subir o Everest. Tá? É bem mais barato, tá? E você tem uma passagem hoje, se você for para o Qatar, Emirates, tá? Que essas eu não recomendo Ethiopian, mas tem Ethiopian também. Tá? Assim, o histórico deles de acidentes é meio complicado, mas tanto o Qatar como o Emirates são companhias que têm um cuidado muito grande. A passagem, você pode ir de São Paulo até Katmandu, né, é uma passagem que custa menos de $2.000. Né? Então, né, assim, e lá você pode sair daqui com uma empresa brasileira, que é a Grade 6, né, que é o que eu utilizei. Né? Da primeira vez eu fui com outra empresa, depois eu fui uma vez com uma empresa nepalesa e 3 vezes com a Grade, né, que é uma empresa aí de Campinas. E é completamente diferente, porque o maior custo do Everest é o Climb Permit, né, que é que você tem que pagar para o governo para permissão de subir. Né, e que o governo conta com essa renda, né, para subir. Então, para fazer as coisas lá, também não interessa como é que eles usam o dinheiro, que não é a nossa questão. Mas, né, assim, o trekking do campo base é uma das coisas mais lindas que tem. E no livro eu fiz esse trekking 5 vezes, porque para ir para o Everest você tem que fazer o trekking. Você tem que chegar no campo base. E a única maneira de chegar no campo base é caminhando, porque você, além de caminhar, você tem que se aclimatar. Você não pode chegar no campo base direto de helicóptero, porque aí você tem problemas, aí você tem que descer, subir, aí você vai subindo aos poucos, vai subindo e descendo. Então é um passeio que eu recomendo para qualquer um. Tá? Não exige nenhuma Well, saindo conhecimento das prévio. montanhas, e eu fiquei muito impressionada com as corridas que você fez em El Cruce, É o Cruce de Los Andes. em dupla, É em dupla. mas o Mas é corredor pode ficar 10 metros um do afastado. outro. Exatamente. Rapaz, tem que ter uma sincronia. Não, veja, é que nem qualquer coisa que você faça em grupo, né? Assim, o elo mais fraco define, né, a velocidade do grupo. Né? É, Então, eu, né, tive no Cruze, né, o meu primo me ligou, faltavam uns 4 meses, né, para o Cruze, mas eu treinava natação, já treinava 12, 14 por dia. Ele disse, vamos fazer uma corrida? Eu falei, vamos. Onde é que é? Ah, é na Argentina. Eu falei, tá bom. Tá? Como é que é o nome da corrida? É o Cruze de Los Andes. Eu falei, pode me inscrever, que nós vamos. Tá? Ele precisava de mim para fazer, porque tem várias categorias e nós dois fazia 110 mais. Então, eu entrei com a minha idade, eu tinha 60 nessa época, né? E aí a gente conseguiu 110 mais, que era a última categoria. Aí eu fui falar com uma técnica de corrida, porque eu não sabia correr, né? Nunca tinha corrido. Aí ela disse,
você sabe o que é o cruce? Eu falei, não. Tá? Assim, meu primo disse que é tranquilo. Ela falou, não, são 106 quilômetros. Eu peguei o telefone, liguei para o meu primo, disse, olha, a minha técnica falou que é 106 quilômetros. Ele falou, não, mas não tem problema, é 3 dias. Eu falei, ah, bom, então em 3 dias. 30 quilômetros por dia. É. Tá? E aí ele foi no meu ritmo. Tá? Aí 2 anos depois, aí eu já estava correndo, nós já fizemos corridas de 80, eu só corri maratona no Iron. Tá? Eu nunca corri uma maratona sozinho. Tá? E aí nós fizemos corrida de 80 quilômetros, eu fui trabalhar. Hã? Eu estou vendo aqui, realmente, nossa. Porque eu fui fazer eu fui trabalhar nos Estados Unidos e disse, vamos pegar o fim de semana e vamos correr, tá, no Colorado. 80 quilômetros. 86, 50 milhas, né? Sim. Tá, dá 83 e alguma E coisa. uma tacada só, você levou 13 horas. O limite era 15. Tá? Ah, Perguntaram quantos dias eu levei do campo base de Lucla até o campo base. 9 dias. ok. Aí, voltando lá na corrida, como é que eles Joel, desculpa a ignorância, mas como é que eles avaliam se você está a mais de 10 metros do seu companheiro, atrás ou na frente? Como é que Eles têm eles... fiscalização. Eles têm vários pontos de fiscalização. E você não sabe onde é que é a fiscalização. Ah, Então, e você... segredo. Tá, porque você, assim, o mais rápido pode ir correndo e fica te esperando, né? Sim, Mas você não sabe se de repente ele está te esperando e você está sozinho. Agora o cruce, né, já é, né, por individual também. Né? 110 quilômetros individual? Né? Não, mas o de dupla, os dois têm que correr os 106, né? Sim. Mas Ah, é que, não sei, do ponto de vista da cabeça, você tem um companheiro, né, que você vai... ajuda. Né? Revezamento na piscina, né? Você assume é uma responsa, né? É, Pelo outro. não, Então, mas olha, eu vou te dizer assim, o Cruce de Los Andes é uma das corridas mais organizadas que eu já vi na minha vida. tem Tá? muita gente. Tem muita gente, sempre tem, sei lá, quando eu fiz tinha umas 600 pessoas, 300 duplas mais ou menos. Né? Tinha barraca para todo mundo, tinha tudo. Né? Eu tenho quando eu fiz a primeira vez o Cruce, eu trabalhava com importação, então eu levei aqueles colchões infláveis e uma bomba de inflar. Né? Sei. Aí todo mundo olhava, ria e tal, não sei o quê. Quando eu voltei 2 anos depois, já tinha um monte de gente com isso, porque óbvio, né? Assim, quem carrega os teus equipamentos é o pessoal da organização. Né? Sim. Então, pô, o conforto de ter um colchão inflável, né, em vez de dormir, né, em cima de simplesmente uma proteção contra umidade, é outra coisa. Sim. Então, hoje, muita gente leva o colchão inflável e leva a bombinha, tá? Porque você não faz esforço nenhum, você fica no pé, tá? E me fala, esse lugar é alto? Aonde fica? É uma corrida que normalmente sai entre Bariloche, tá? E Santa Cruz de Los Andes, tá? Que são cidades de mais ou menos umas 2 horas de distância, vai até o Chile e volta. Tá? Ou vai até o vulcão, tá? Dá uma volta no vulcão e desce. Tá? Mas Então, é altitude ou não? não, tá? Não. Não. Tá? É uma corrida assim organizada, são lugares extremamente bem marcados. Né? Tem sempre muita gente correndo, muita gente supervisionando. Eles têm um helicóptero que acompanha. Tá? Tem um esquema de segurança muito bom. Tá? Assim, você vê quando eu fiz, tá? Teve 2 acampamentos.
E você chegava, as barracas estavam todas montadas. Você imagine a estrutura os organizadores têm que ter para desmontar 400 barracas, montar Uau. de novo, deslocar a Tem que ter bagagem de todo. logística, né, para tudo isso. É uma logística muito boa, né? Quando a É. gente fez, quando a gente correu no Canadá, né, a gente fez uma corrida chamada Hurricane, né, que é num parque nacional do Canadá. Então você corre subidas e descidas leves, né, aí chega nos 65 quilômetros, tem uma pirambeira para você subir, né, que você quase morre, né? Então, esse tipo de coisa, assim, o cruce também tem. O fim do cruce é sempre uma subida, né? Não é muito forte, mas é uma subida. Sei. Então, você tem que medir as suas forças, porque você sabe que no dia seguinte você tem que estar, pelo menos, né, assim, em condições de correr, né? Porque tem tempo limite também. Se você não cumprir o tempo limite, você, assim, eles te pegam e te levam embora. E durante, por exemplo, essa corrida, você tem pontos em que você tem uma alimentação, água, ou é você que leva isso? Não, você leva água e um pouco de alimentação e tem pontos de alimentação bem definidos no mapa, tudo certinho, né? Nessa corrida lá no Colorado, tem vários pontos de alimentação, né? E tem alimentação balanceada para corredores. Tem muita gente que toma Coca-Cola, eu não tomo refrigerante, né? Mas quem está acostumado, né, diz que é bom, né? Mas tem lá Coca-Cola, tem isotônico, tem tudo, né? E essas regiões, assim, por exemplo, Cruz é calor? É calor nessa época? Não, tá? É entre dezembro, é verão, tá? Mas é em Bariloche, tá? Então, sim, é uma temperatura agradável, tá? Tá. É 20, 22 graus, tá? 18, de noite esfria um pouquinho, tá? A água dos lagos lá, tá, são, tá, muito geladas, tá? Então você entra no lago, tá, ou no lugar que dá para recuperar a musculatura, né, como se fosse uma banheira de gelo. E depois eu fui fazer Ironman, né, que, Então conta um pouquinho disso aí. Como é que você começou a pedalar? olha, primeiro assim, nós estávamos conversando e a pessoa disse, não, você não faz Ironman. Eu falei, o que é um Ironman? Não, é 3.800 nadando, 180 de pedal e 42 de corrida. Eu falei, bom, nadar 3.800 é brincadeira para nós, né? Correr, eu já estava correndo distância, não tinha problema. Isso foi antes ou depois dessas corridas que você fez? Foi depois, né? Foi Eu depois. fiz, eu Ou fiz você... Ironman 2014, 2015, aí continuei treinando Ironman porque gostei do treino e isso dá uma condição boa para fazer o Everest. E aí eu fui fazer o Ironman de Fortaleza, né? Ah, E aí eu descobri, né, a pior coisa da pior maneira possível, que eu não sabia trocar pneu, né? Porque hum, eu comprei uma bicicleta usada, né, assim, coloquei um pneu, fiz tudo como manda o figurino, treinei, né? Eu tenho uma técnica de Iron, né, que já fez 30, 40 Irons, que é muito, muito boa, né? E ela fez, né, assim, me treinou para fazer o Iron. Então, o Iron tem 17 horas de limite. 60 horas. Não, 17 horas. 17 horas. Eu falei, nossa, quantas horas? 17 horas. 17 Então, horas. a natação é um passeio, né? Então, Sim. assim, a primeira vez que eu fiz um Iron, o cara da organização me parou e disse, pô, você está do lado dos profissionais? Eu falei, não, é que eles não sabem nadar. Aí ele disse, eu quero ver teu relógio. Eu falei, olha, olhe porque eu não enxergo o relógio sem óculos.
Aí ele olhou e disse, ó, tá tudo bem, você fez 3.700, tá, você não furou boia e tal, pode continuar. Aí peguei a bicicleta, assim, andei 6 quilômetros, furou o pneu, primeiro pneu. Aí troquei o pneu. Aí fui para frente. Tá? Ali, dali uns 40 quilômetros, furei o outro pneu. No quarto pneu, tá? Eu já não tinha mais nem câmera, alguém me jogou a câmera. Aí eu parei um cara da organização e disse, você troca o pneu para mim, porque eu não sei trocar. Não adianta. Tá? Aí ele falou, mas eu não posso fazer isso. Eu falei, você pode, porque se você não trocar, eu não vou terminar a prova e eu não consigo. Aí ele trocou o pneu, eu consegui terminar e fui fazer a maratona e terminei em 15 horas. No Iron seguinte, em Fortaleza, eu Você fiz. aprendeu a trocar o pneu. Não, eu nunca mais precisei, tá? Eu aprendi a trocar o pneu, tá? Mas nunca mais precisou, né? Todos os outros Irons não furou o pneu. Não vou dizer que eu fiquei frustrado, porque a troca de pneu até atrasa muito. Né? E você perde um monte de, sabe? Você está pedalando e aí você para. Trocar o pneu? Olha, quando a gente treina e troca, é fácil, né? Mas se você não sabe, você não coloca direito, você não verifica se a câmera está bem colocada, você faz um monte de besteiras, né? Como qualquer coisa. Né? Sim. Então, eu treinei numa boa. Né? Aí, nunca mais precisei. Né? Mas, para treinar, eu sou especialista em furar pneu. Aí nós estamos aqui, né, aqui treinando na estrada, furou o pneu, eu liguei para minha esposa e disse, olha, né, furou o pneu. Né? E aí nós furou os dois, né? E eu não tenho como continuar e não tem, nem eu nem a técnica temos para continuar. Ela falou, vá, né, vê se é hora de você me ligar para me acordar. Né? Eu não vou te buscar, você deu um jeito, quem mandou ir? Né? Aí a técnica ligou para uma pessoa que ajudou a gente e nós fomos, né, resgatados. Né, sim, rimos, mas foi uma situação horrível. Aí eu comprei um pneu de treino, tá, maciço, que não fura. Então no treino não tem um problema, né, e no Iron eu espero que não fure. E tem o canal da Mancha, que é assim a coisa mais legal, que eu tenho um amigo que treina comigo, que vai comigo, né, que me cuida, né, e que me leva para os mares, tá, que é um especialista em mar, tá, que é o Antônio Carlos, né, e ele assim, me acompanha. Por exemplo, tá, você passa um creme, né, porque você não pode nadar de roupa. Tá, e esse creme foi desenvolvido para dar isódamas, tá, que foi a primeira mulher brasileira a atravessar o canal, porque a primeira que tentou morreu, infelizmente, por causa disso que mudou muitas regras de segurança do canal. E foi desenvolvido esse creme e a gente usa esse creme. Agora, para tirar o creme, é um sofrimento. Né? Sim. Como é que tira o creme? Né? Como é que tira o creme? Pois é, com WD-40. Você está brincando. Não, eu estou falando seríssimo. Né? E depois, então, se alguém quiser te pegar, você desliza. Você... Não, daí você toma banho, assim, você fica uns 2 dias ainda com aquele cheiro. Óleo depois do corpo deve ser um horror também, não é? Não, daí Não? é sabão, daí é muito pior tirar o creme. Né? Ah, Então você tira, né? Passa com WD-40 e passa papel e sai. Mas é o único jeito. Né? Então você vai aprendendo essas coisas. Né? Eu importava WD-40, né? Quando eu trabalhava com uma empresa. E o cara disse para mim, use o WD-40. Eu falei, você está brincando. Né? Aí nós fizemos o teste, era perfeito. Né? e depois vocês botaram na bula também, lá do WD-40, tira a Não, mas, por exemplo, você não pode levar o WD-40, né, no avião. Né?
porque Ah, tem aquelas restrições, né? Então sim. você não pode levar, você pode levar uma amostra grátis, que não é suficiente para tirar do corpo inteiro, mas na Inglaterra tem para vender, né? É uma Sim, multinacional e funciona bem. A gente fez vários testes, né? Assim, inclusive na piscina, eu cheguei a nadar com o creme, né? Porque ele não sai, né? Ele não sai na água, não vai sujar a piscina, né? Então eu pedi autorização para o presidente do clube naquela época, que era um nadador, e ele disse, não, pode ir lá, né? Só não suja a piscina. Aí tudo bem, né? Então a gente treinava, tá? E o Antônio Carlos treinava comigo, né? Mas eu fiz umas 2, 3 treinos com o creme na piscina gelada, para sentir também como é que era. ó, o R. É, o R entrou, né? Mas o R fez o Canal da Mancha, né? E Sim. deve ter usado o creme, né? Ah, isso eu já não sei. Ah, não, olha, assim, os últimos nadadores que fizeram com o Igor, né, fizeram tudo usando o creme, né? E ajuda, dá uma aquecida térmica mesmo, ajuda, é térmico. É térmico e a proteção solar, tá? Não, Ah, não chega a ser 100% térmico e, assim, alguém está escrevendo, ó, o Harry usou lanolina com vaselina, né? Mas o creme é bem melhor que lanolina com vaselina, né? que creme que é esse, afinal de contas, Joel? Olha, é uma fórmula, né, que foi desenvolvida por um químico, né, que a Dailza testou, funcionou com ela. E aí, sempre que a gente precisa, eu peço para a pessoa e ela produz um lote para mim. Aí, como você usa Não tem dois, nome, não tem nome o creme, não tem nome. não tem nome. Tá? Tem um É amigo uma... meu que tem uma empresa, ele faz, tá? Eu pago para ele, tá? Se alguém quiser, é só passar um e-mail para mim que eu dou o contato dele, tá? E assim, o creme tem validade de 2 anos, tá? Mas a gente já usou com 3 anos e continuou funcionando. Ah, veja, é tudo uma questão. Hã? Tira de pomada. É tudo uma questão de você ir, tá? Assim, usando as experiências alheias, tá? Para não quebrar a cabeça. Então, eu sempre digo, olha, assim, se você quer saber alguma coisa do Everest, tem pelo menos uns 50 livros do Everest. O meu tem lá 4 capítulos, né? Mas tem livros só sobre isso. O, o Nick Levitch, né, escreveu um livro. Tá? O Thomas Bandolin, eu acho que não é Bandolin, mas, né, é Thomas alguma coisa, também escreveu um livro. Tá? Sim, tem o livro do Vitor, tá, que infelizmente já morreu, tá, que é da Transamazônica ao Everest. Tá? Nossa, eu acho que coisa incrível isso, de bike. Ele foi de bike na Transamazônica. Tá? É. E ele foi meu guia em 2003, né? E é assim uma pessoa fantástica, né? O, o, o Vitor, né? Assim, ele morreu tentando subir sem oxigênio, O Everest. o Everest. Né? E o que acontece? Desculpa, a ignorância de novo, mas o que acontece exatamente com o teu corpo quando você tem essa falta de oxigênio? Bom, tem duas doenças de altitude. Né? Sim, Um é edema pulmonar, o edema. outro é um edema cerebral. Né? Ah, ok. Quer dizer, fora o frio, tá, você tem essas duas doenças de altitude. Tá? Mas a aclimatação, tá, você faz para prevenir essas doenças. Né? Porque aí você vai acostumando o corpo. Se você subir muito rápido, você tem o risco. Tá? Então, o primeiro cara que subiu o Everest, que é o. Depois eu me lembro o nome.
tá? É o Reinhold Messner. Tá? Ele subiu sem oxigênio quando diziam que era impossível subir sem oxigênio. Tá? Mas ele subiu direto, ele não parou, tá? E desceu. Tá? Então ele não deu tempo para o corpo, tá? Sentir muito essa diferença. Tá? Joel, é mais ou menos a mesma coisa com mergulho? Por É exemplo, mais ou menos a mesma coisa. Tá? você desce, só que depois você tem que subir devagar. Exatamente. Tá? Senão você vai para uma câmara Isso, de compressão. Tá? isso. Mas, né, sim, tá, a questão da altitude, né, sim, é um pouco diferente, porque você, às vezes, tá, assim, naquele entusiasmo, acelera mais do que você poderia. Enquanto que na água, tá, assim, a água te segura, tá, para você não aumentar a velocidade. Então, o processo de aclimatação é a coisa fundamental. Quando a gente vai para o Everest, a gente faz duas aclimatações, tá, e no ataque você coloca oxigênio a partir dos 7.000. 7.000. 7.000. Tá? Mas você já subiu, tá? A primeira aclimatação você sobe e desce uma montanha de 6.200. Tá? A segunda aclimatação você sobe já, tá, para o campo 1, campo 2, sobe até o campo 3, volta para o campo 2, dorme a 6.200, tá? Vai até perto do campo 3. Tá? Então você faz todo um processo que você, quando volta para o campo base, que é 5.300, você se sente que você está aclimatado. E quando você vai subir, você faz o processo e põe o oxigênio. Aí o oxigênio te dá uma impressão, tá, que de menos altitude. Tá? E se você está sentindo muito frio, alguma coisa que está afetando o teu desempenho, você aumenta o fluxo de oxigênio. Só que Sim. tem limites, porque se você aumentar muito, você não vai ter oxigênio suficiente. Tá? Sim. E você Então, tem que usar oxigênio, tanto para subir até os 8.000, quanto para descer depois, né? Até os 7, pelo menos. pelo menos. Tá? Então, veja, no começo do Everest, deixavam os tanques de oxigênio pelo caminho. Né? E, tá, tem uma ONG que atualmente é patrocinada pela Nike, que ajuda o pessoal, tá, paga para trazerem de volta os tanques. Para não deixar esse rastro de, digamos assim, Não poluição, deixar sujeira. Né? né? Assim, muita gente, sim, infelizmente, deixa sujeira. Né? É. Assim, deixa necessidades biológicas na montanha. Né? E Acontece. tem animais ali? Olha, tem os pássaros, né? Assim, inacreditavelmente tem os pássaros e só. Né? Assim, não tem. Tá? No campo base chega a ter cachorro. Né? Mas o cachorro, em altitude, ele, assim, ele fica mais estático do que caminhando. Né? Então, ele não consegue ter muita mobilidade. Então, os animais que vão bem até 5.300 é mulas e os iaques e o zonglo, que é uma mistura de vaca com iaque. Sei. Né? O resto não tem. Né? Assim, no Carstens, né, que é na Papua, tem muito rato. Tá? O rato, eu deixei um chocolate assim na, Foi na, comer chocolate. na bolsa da barraca, e o rato roeu a barraca e roeu meu chocolate. Quando veja, são coisas que acontecem, tá, que são, tá, assim, são piadas, mas na verdade. Ousadia desse rato. Hã? Que ousadia desse rato. Não, mano. No dia seguinte, quando viram o buraco, ninguém acreditava. Né? Porque, Incrível, né? E foi nessa região que você comeu super mal, que a comida era intragável? não, veja, vamos colocar assim em perspectiva.
Comida intragável é aqui na civilização. Né? Lá Sim, você come, né, o que tiver. Né? sim. Isso que eu tenho. Né? Assim, você vai demorar um pouquinho mais para conseguir comer aquilo, é isso? É, mas você come. Tá? Sim. É como você vai pro Peru, né, para Machu Picchu, que a primeira, sim, a primeira vez que eu acampei em barraca foi na trilha Inca. Né? Eu nunca tinha acampado ainda, né, na vida. Né? Os caras comem cuy, né? Que é um ratinho, né? E que eles servem assado, tudo bem, tá? Mas eles servem ele completo. Tá? Tem no livro uma foto. Eu vi Aí você inteiro. faz de conta que não vê a cara do rato, né? E come, porque a carne é muito gostosa. Né? Mas, né, assim, você aqui no Brasil não vai comer rato. Né? Por quê? Porque, sabe, lá esses cuy, né, assim, são criados para você comer. Né? Então, teoricamente, eles são mais higienizados. Né? Sim. Mas tá, todo mundo come isso. Né? Que nem na China, né? Você come besouro, você come formiga, você come escorpião, né? Come gafanhoto, né? Que é bom, né? Não é ruim. Né? Gafanhoto Hã? frito. É. Comi. Né? Tem um saborzinho no final, né? Meio. É, não, veja, o besouro, né, assim, eu digo isso, todo mundo ri, tem gosto de pastel de queijo. É verdade, né? Sabe? Porque ele é assado, né? E né? Sempre, tá? Assim, uma comida gostosa. Tá? Assim, a primeira vez que você olha e a pessoa que está te servindo, tá? Aquilo é uma honraria, porque é uma comida assim mais sofisticada, teoricamente. Tá? Então você, a primeira mordida, você, tá, come. Aí é crocante, tá? Por dentro tem aquele gosto de queijo, tá? Então tudo bem. Né? Você aprende. Tá? Assim, O Gustavo, ele está perguntando. O Gustavo, eu fiz uma live com ele ontem. Ele é corredor de montanha, junto com aham, o que é o treinador dele. Foi maravilhoso, sabe? Ele está aham. perguntando qual é o teu próximo desafio. É o Canal da Mancha. Tá? Canal. Agora eu tô focado. Eu vou fazer um Iron em novembro, tá? E vou fazer o Canal da Mancha. Tá? E vou para o Canal da Mancha e vou, tá? Assim, vou treinar muito, tá? Mais do que eu treinei, tá? Para outras vezes. Vou nadar mais em água gelada, tá? E vou de novo tentar o Canal da Mancha. Você acha que o que mais incomoda, sobretudo quando a gente é magrinho assim, é o frio, né? Na verdade, você deixa de ser magrinho, né? Você tem que engordar. Tá? Tem que engordar. Tá? Então, por o Canal da Mancha, eu tenho que engordar 12 quilos. Tá? Eu peso 66. Quanto 12. tempo? A gente vai começar a engordar em dezembro, tá? Para em julho estar bem. Meses. É, Do- mas é difícil. Tá? Você pensa que você está nadando 12, 14 por dia, tá? Então você tem que, Mais. fora repor o que você consome, tá? Com o treino, você tem que comer mais. Tá? Então, a minha nutricionista diz: você acorde de noite e vai tomar sorvete, né? Vai comer sonho de valsa, né? Que é só gordura, né? Tudo bem. Tá? Então, até é gostoso, é melhor do que comer lá na Papua, né? Com certeza. Mas tem que comer mais do que o normal. Tá? E é difícil, porque você está acostumado com uma alimentação balanceada, cuidadosa, etc. E de repente você tem que comer mais macarrão todo dia, mais carboidratos. Tá? E é difícil. Tá? Mas, tá, assim, se você se propõe a fazer, você tem que fazer isso. Tá? Não tem como chegar lá magrinho e conseguir. Tá? E não dá um problema assim de dilatação de estômago, a gente comer tanto assim e depois voltar? Olha,
eu já tentei 2 vezes o Canal da Mancha. Né? E foi difícil, mas eu consegui. Né? E eu voltei à forma, assim, também difícil, mas funciona. Né? A gente precisa, assim, Você volta à forma mais facilmente do que o período de engorda? muito mais. Ah, então. Porque quando você engorda, você também perde a posição na água. Né? Sim. Então você tem que reaprender a nadar também. Né? É uma coisa que não é fácil. Né? Você tem que reaprender. Né? É porque você flutua mais, mas você tem mais peso para carregar. Né? Então você tem que dar mais empuxo. É toda uma. Mas como é passo a passo, tá? Assim, é mais fácil, porque você vai. Tá? Cada E semana você vai engordando um pouco. O quê? você tem um treinador para isso aí? Tenho, tenho. Tá? Eu treinava com o Igor, tá? E aí agora eu treino com um treinador de Curitiba, tá? Que levou a menina daqui que fez, né? O Canal da Mancha, né? E ela, tá? Treinou com ele, tá? Durante a pandemia, tá? E foi, tá? E conseguiu muito bem, tá? Que idade tem essa menina? 17 anos. Novinha. É, tá? Ela é impressionante, tá? É a Ó, Mariana. o Hã? que é mais difícil, Canal da Mancha ou Everest? São duas coisas diferentes, São não é? coisas diferentes, tá? Assim, eu diria assim que mentalmente o Canal da Mancha é mais difícil que o Everest, É mais difícil. mas fisicamente, tá? As coisas, assim, o Everest tem que, eu fiquei 40 dias, tá? E você tem 40 dias que você tem que estar focado, tá? Naquilo, tá? E apesar de você ter internet, apesar de você ter tudo no campo base, né? Assim, o teu objetivo é a montanha, né? Então você não. Todo esse equipamento que você usa para subir essas montanhas e tudo, eles são oferecidos quando você chega lá ou você tem que comprar suas coisas? E se nesse caso, onde você compra? Porque são equipamentos bem específicos, não Bem são? específicos. Olha, eu aqui no Brasil tem algumas lojas, aqui em Curitiba tem uma loja muito grande, que é a Alta Montanha. Tá? Em São Paulo tem algumas lojas, né, que realmente tem todos os equipamentos. E como eu viajo muito, eu aproveito um pouco das viagens porque economiza, né? Aqui é bem mais caro que lá fora. Né? E as alternativas que tem lá fora, a maioria tem aqui, mas algumas não tem. Né? Certo. Então eu misturo, tá? Mas a maioria, tá? Você compra aqui. Tá? Mas e o equipamento, por exemplo, que você usou para subir o Everest, vai ser o mesmo que você usou para o Kilimanjaro, que vai ser o mesmo que você Não, usou? não, não. Veja, né, assim, o Everest, o Denali, o Vinson e uma parte do Elbrus, os equipamentos são muito parecidos. Tá? Apesar Certo. que o Elbrus tem uma temperatura melhor, tá? Mas os três primeiros, tá? Que é o Denali, o Vinson e o Everest, os equipamentos são os mesmos. Tá? No, no Kilimanjaro é calor. Tá? Então você não tem problema. Tá? Assim, você tem que levar para os dois tempos, tá? Tanto para frio quanto para calor, mas tem lá carregadores sobrando. Então não tem grandes problemas, porque você é obrigado a carregar os carregadores, então você leva tudo. Eu tive um amigo que foi comigo que Kilimanjaro, ele falou, precisa de roupa pesada? Eu falei, não, tá? Pode levar porque é calor. Chegamos lá, estava um frio de matar. Tá? Então, você tem que levar as duas coisas. Tá? A Papua, você anda no pântano, tá? Durante 7 dias. Tá? Então você precisa levar uma galocha, tá? Dessas alpargatas de andar na lama. Tá? E, né,
Na Papuda O... tem animais, tem animais peçonhentos no meio do caminho ou não? Não, tá? Não, é Não. um pântano, tá? Então, se você... Um pântano tem de tudo, né? Sim, mas os canibais, tá, os nativos, eles andam descalços, tá? Sim, mas eles são nativos, né? Como você diz. É, mas eles Tá. andam descalços, quer dizer, não deve ter muitos animais, né, ali para pegar você, né? Assim, para morder, etc. Né? Sei. E o Aconcagua, tá, você precisa num trecho, tá, você precisa um pouco de roupa mais pesada, o resto é tranquilo. Tá? Sim, porque você vai do campo até a Plaza de Mulas, tá, você vai de equipamento de trekking, tá, que você usa no Everest. Tá? No Everest a gente usa uma bota dessas normal, né, e um pouco de roupa, tá, uma segunda pele, mas é tranquilo. Tá? Você não precisa de equipamento especial para fazer o trekking do Everest. Tá? Para subir a Aconcagua você precisa. Então, assim, é que nem para o Canal da Mancha. Né? Você não pode usar roupa. Né? Então, você treina de calção. Né? Não é grandes coisas. Tá? Ó, vi nas lojas virtual do Imali aquele macacão para altas atitudes, forrados, com pena de ganso. $2.500, sem Não, contar tudo bem caro. não veja, assim, o equipamento de pena de ganso, tá? eu eu paguei $800, tá? O macacão. Tá? Então tem que pesquisar melhor, tá? Porque não teve. Eu comprei em 2013, tá? E usei até agora. Tá? Então eu não acredito que a inflação deu, tá, assim, 150% Esses nesses 9 anos. bem tratados, eles duram bastante tempo. É, veja, vamos dizer, eu como assim, de vez em quando eu faço algumas besteiras, tá? Mas eles duram muito. Tá? A bota que eu uso é a mesma que eu fui em 2013, o macacão é o mesmo, os sacos de dormir são os mesmos. Tá? Assim, Ah, dormir, eu dei muita risada quando você dormiu no primeiro saco de dormir. aquilo ali, né, assim, eu disse que foi trote, né? Porque ninguém falou nada. Né? Quando nós fomos fazer o trekking do Everest com o Vitor, tá? Nós compramos um saco de dormir, né, no caminho, tá? Já empacotado, comprimido, e tudo bem, num saco de compressão. Né? Bom, na primeira noite que nós fomos dormir, abrimos, tá? Tudo ótimo. Quem disse que a gente botava de volta o Ah, saco de dormir no saco de compressão? Né? Aí nós chamamos o Vitor, olha, Vitor, isso aí não não cabe. cabe. Ele falou, daí ele sentou, olhava para a gente, assim, os dois idiotas que não sabia nada, né, rindo, né, e botou ali e ensinou a gente. Eu nunca mais esqueci também. Né? Então, depois disso, né, eu nunca mais esqueci, mas foi uma coisa assim, nós passamos vergonha, né? Porque ele passou assim, os 2 dias gozando da gente. Né? Tem uma outra perguntinha aqui e depois eu acho que você já deve estar cansado, vai dormir, amanhã se levanta cedo, eu também, É, né? não, É, mas eu vou fazer o 14 bis, né? natação você fez ou vai fazer para o preparo? Do Canal da Mancha. Tá? Eu vou fazer o 14 bis, que é 15 quilômetros, né? Sim. E vou fazer algumas outras provas de 10, 12 quilômetros. Né? E a gente faz um treinamento, tá, em Santa Catarina. A gente sai de Porto Belo e vai até Meia Praia, tá, que dá 10, 12 quilômetros. Que tem, inclusive, tem uma travessia que dá em Porto Belo que dá volta na ilha e volta dá 5 quilômetros. Então você faz 2 voltas, dá 10 quilômetros. Aí um técnico que resolve. Tá? Aqui em Curitiba tem uma represa, que é a represa do Passaúna, que a água fica gelada,
e que dá para nadar horas e horas. Então, assim, essas provas, né, assim, tem no aqui perto no Capivari tem provas de 10, 12 quilômetros. Então a gente vai fazendo. Né? É que 10 quilômetros não é 30, tá? Não é 40. Né? É completamente diferente. Tá? Então a gente precisa treinar um pouco mais para poder fazer essas coisas. Né? Uhum. Então, assim, eu fiz uma travessia em Bombinhas antes de ir para o Canal da Mancha. Aí eu fiz 3 voltas, tá? Na terceira eu tive que voltar porque já tinham tirado todas as boias de marcação. Mas, de qualquer jeito, a gente consegue. Né? Assim, nós fizemos um treino em Bombinhas, né? Eu e o Quirilos, que foi comigo, e o Antônio Carlos, e a gente pegou um barco, tá? E o barco nos levou, mas era um barco de pesca de camarão. Tá? Então cheirava assim horrível, era melhor ficar dentro d'água do que ficar no barco. Então a gente nadou, nadou, nadou. Quando o mar ficou muito bravo, a gente subiu no barco e pediu para ele para correr, porque estava muito, muito. O cheiro era muito forte, né? É um barco assim, é um trawler, é um meio quadradão atrás, né? É um barco de pescaria, né? Porque a gente. E lá em Porto Belo, você aluga esses barcos de passeio, né? Que custa Sim, baratinho, né? Custava sei, R$ 400, né? Para te levar, te acompanhar, né? Porque você precisa ter alimentação. Né? sim, Você precisa treinar também, porque no Canal da Mancha você não pode tocar no barco. Né? sim. Então, o Antônio Carlos fez um aqui, tá? E a gente treinava, se alimentar, né? Sem tocar no barco. Porque também tudo é treino, né? Assim, eu sempre digo, né? Assim, o treino resolve, né, 90% dos problemas. Também te prepara, tá, para os imprevistos. Né? Eu, eu fiz o Canal da Mancha de revezamento. Né? Fiz com a Marta. Tinha. Hã? Hã? Com a Martinha. A Martinha e a equipe, né? Assim, era É, eu, tá, o Fábio. isso. Tá? Então, a equipe inteira, tá, o João, tá, assim, me deixaram entrar na equipe para mim fazer na equipe, que é uma, assim, já foi uma emoção grande chegar do outro lado, né? Porque da outra vez faltava muito pouco, eu não consegui chegar e o pessoal do barco achou que eu estava mal e vamos dizer que eles tinham razão, tá? Me tiraram da água. Eu só descobri uns 15 minutos depois que tinha saído da água. O que que você acha que aconteceu? Olha, veja, faltava pouco, tá? E você vê a terra, tá? E aí você se concentra, tá? E não ouve mais nada. Então é um erro estratégico isso, né? Porque você começa a nadar, você começa a não acompanhar o barco, querer seguir o teu caminho. Esses erros, tá? É um erro de que você já perdeu concentração. Tá? E aí o Igor entrou na água e achou que eu estava mal e me tirou da água. Né? Porque quando a segurança do canal, tá, é clara, tá? Quem decide se você continua ou não é o pessoal do barco, não é você. Tá? Entendi. Porque você realmente não tem nem condições de decidir nada. Não, não, você já, né, é diferente da montanha, tá? Porque a montanha você está ali, tá, e você está sentindo o teu corpo. Tá? Quando você está no canal, você tem que se concentrar, tá, a não sentir frio, a não se preocupar com o frio, a, né, não perder o estilo, não perder a braçada. Tá? São coisas que extrapolam, né, assim, ouvir o corpo. Tá? Isso é um erro que eu cometi, tá? Que eu espero não cometer de novo. Por isso que eu vou treinar mais para poder. Tá? Você acha que dizem, né, que esse frio assim intenso dentro d'água, a gente chega até perder direção. Uhum. Mas como tem um barco te acompanhando, né, Sim, e o barco
não só te acompanha, como ele é responsável por você, é um para um, né? E o pessoal tem experiência de dezenas de anos, né? Sim, eles te acompanham e você, na verdade, você tem que seguir o barco, né? Porque o barco te ajuda na Sim. correnteza a passar e tudo, né? Tive que ligar o meu telefone na bateria. O meu também está ligado na bateria porque já estava acabando. Joel, você está liberado. Olha, eu realmente não sei nem como te agradecer a disponibilidade do tempo que você nos proporcionou, né? O tempo é um bem precioso, então eu agradeço demais, sabe, a disponibilidade que você ofereceu para a gente. E eu desejo realmente que você tenha pleno sucesso lá no canal, né? Eu tenho certeza que você vai fazer isso, você vai conseguir. E agradeço imensamente pela dedicatória que você deu aqui no livro. Eu É, tenho muito orgulho, viu? tá, assim, peço que quem quiser o livro, é só mandar um Sim, e-mail para mim, é né? por isso que eu também coloquei na vinheta, né? O livro. E você tem algum endereço, e-mail para É, escreverem? é livro joelkrieger@gmail.com. Livro Joel Krieger, tudo junto, Tudo minúsculo, junto, @gmail.com. Tá? @gmail.com. E livro, o Krieger é Kriger. DR. Não tem o E do Não meiozinho. tem E no meio, não tem U, né? É só Kriger. Tá? Ok. O livro, tá, assim, foi escrito pelo Erivelto Oliveira, que é um jornalista, e a gente fez 80 entrevistas, 80 horas de entrevistas, né? Assim, onde eu fui contando. Ele conhece tanto da minha vida quanto eu, né? Porque a gente foi esmiuçando as coisas e ele organizou as ideias, né? E realmente, Muito bem elaborado, muito bem feito, muito bem escrito. Muito tá? bom. E tem um canal de YouTube, Joel Krieger, que tem um documentário do livro, né? Que tem alguns Ah, filmes, etc. E é Joel Krieger, né? Assim, essa é a única ok. vantagem de ser velho, né? Que o nome você consegue colocar as coisas no teu nome. Então tem um site também que tem mais fotos que o livro, tá? Que também é Joel Krieger, e tem o Facebook e o Instagram, né? Que eu repliquei a entrevista, e o Instagram tem também, tá? O agradecimento que as pessoas beneficiadas pelos doadores, tá? Receberam as cestas, tá? As várias entidades que eu ajudo, tá? E, né, assim, eu tenho ajudado gente em Goiás, né, assim, tá em Curitiba e arredores, tá? Mas, tá, se tiver alguma entidade fora de Curitiba que precise, tá, eu tenho assim, eu consegui uma entrada no Atacadão que produz cestas básicas a um preço competitivo, e a gente pode doar, tá, para qualquer lugar do Brasil, porque eu tenho, assim, leitores, assim, de lugares do Brasil inteiro, né? E Ainda bem que ainda tem gente que lê, né? é, não, né, assim, veja, eu sempre conto uma história, né, assim, que aconteceu comigo quando eu fui entregar na Divina Misericórdia, tá? O motorista da van que trouxe as cestas, tá, disse: será que o senhor me dá um livro? Eu falei: lógico. Ele falou: é o primeiro livro que eu tenho na vida, meu. Tá? Que lindo. Então, isso foi assim uma coisa que me comoveu, né? E alguns amigos arrumaram outros livros para me entregar para ele. Então, é uma coisa assim que
assim, conhecer Tem essas muita pessoas. gente, sim, que gostaria de folhear um livro e de ler um livro, né? Eu, assim, as doações do livro, né, variam, tá, de tudo, tá, de todas as maneiras. Tá? Eu tenho doações, uma pessoa me mandou, espero que dá para comprar uma cesta. Falei, olha, tá, dá para comprar 3 cestas. Né? Assim, meu Deus, eu não sabia. Né? Assim, porque a gente, assim, uma cesta básica, né, não é o número do Diese, é o suficiente para uma família comer uma semana. Tá? Uma É o que eu família de quantas pessoas? 4? de 4 pessoas. Tá? Essa é, vamos dizer, a definição da cesta básica que a gente encontra no supermercado. Sim, sim. Então, é uma coisa, tá, assim, que é tão simples, tá, assim, que, tá, assim, os leitores doam, tá, assim, e a coisa vai crescendo. Tá, assim, então, eu tenho dado entrevistas, palestras, tá, e uma boa parte dessas palestras que chegam para mim são usadas para comprar cestas básicas, para acelerar o processo. E essas palestras aí são para ambiente corporativo, que, assim, a nossa experiência de vida dos atletas master em geral, tá, assim, é uma coisa que, tá, é uma lição que se aplica, tá, ao dia a dia do ambiente corporativo. Tá? Então, Sim, com certeza absoluta. tá, então, tem muita lição que é sublimar, tá, mas que faz parte do processo, tá, que as pessoas fazem naturalmente, e aí você mostra que como as coisas são similares. Sim. Que é o trabalho em equipe, a insistência, a resiliência, é tudo uma coisa única. É que a gente faz todo dia, mas não pensa nisso. Né? Faz como se fosse uma Exato. coisa natural. É verdade. Tem toda a razão. Joel, como eu digo em francês, merci beaucoup. Obrigado, Fábio. Obrigado pela oportunidade, tá? Porque Ah, imagina, a realmente, né, oportunidade foi minha. Muito a agradecida. gente, né, assim, espera, tá, que possa contribuir alguma coisa com as pessoas. Ah, sim, com E certeza. o meu e-mail está livre para troca de experiências, para contar um pouco de histórias e, tá, assim, tem pessoas que querem ir para o Everest, pode falar comigo, tá? Eu estou inteiramente à Canal disposição. aberto. Canal aberto. Tá? Assim, aqui em Curitiba, tá, eu entrego, só para a gente terminar, eu entrego pessoalmente os livros. Né? É, Porque se eu tivesse que contratar uma pessoa, isso ia sair das cestas básicas. Então, eu vou pessoalmente. E o mais engraçado de tudo é que algumas pessoas dizem, agradeço o Joel. Eu falei, não, sou eu mesmo. Então tá bom. Aí eu chego em casa, a pessoa me manda uma mensagem, meu Deus, esqueci de tirar uma foto. Aí eu digo, não, eu volto e tiro a foto, né? Porque, né, sabe, os leitores fazem parte, tá, do processo. você é um homem maravilhoso. Obrigado. Deveria ser clonado. Não, tá, assim, olha, tem milhares de pessoas iguais a mim, tá? Com certeza absoluta. Isso é o que dá prazer da gente, tá? De viver. É verdade, você tem razão. Tá? Joel, bom descanso, bom treino Obrigado. amanhã. Tá, E a amanhã, gente vai se falando porque eu tenho umas coisinhas para te contar depois, trocar umas ideias, que a ó, gente pode construir alguma coisa. eu estou à disposição, Fábio. Tá? Com certeza Obrigada, Joel. vai ser um prazer. Obrigada.